This call is now being recorded. Muito bem, meus amores. Bom dia a todos vocês. Vamos para a nossa quarta aula sobre desequilíbrio ambiental. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a temática espécies exóticas, que nós também podemos chamar de espécies invasoras. Tranquilo? Então, vamos aqui para uma breve introdução do assunto, pessoal. Primeiro, começando pela definição. O que seria uma espécie exótica? O que é algo exótico? Se você for no dicionário, você vai se deparar com a seguinte definição sobre um ser exótico. Aquele que é diferente, esquisito, raro e que existe pouco na natureza. Então, esse é o significado de exótico no dicionário. É algo que é diferente, é esquisito e é raro na natureza. Só que nós temos o conceito biológico, que é o que interessa para a gente, da palavra exótico. Então, vamos lá. Pessoal, o que seria uma espécie exótica? São aquelas que se encontram fora de sua área de distribuição natural. Então, eu vou marcar aqui, certo? São aquelas que se encontram fora de sua área de distribuição natural. Nós estudamos lá no início de ecologia o que era hábitat. O hábitat é o local onde você encontra uma determinada espécie. Quando tu pega uma espécie, retira do seu hábitat natural e coloca em outro hábitat, em outro ambiente, essa espécie ela se torna exótica. Podendo, preste atenção nas palavras, podendo a vir se tornar uma espécie invasora. Então, assim, normalmente a gente trabalha espécies exóticas ou espécies invasoras como sendo a mesma coisa, mas tem ali uma leve diferença, certo? A gente vai ver que existem algumas espécies exóticas que não obrigatoriamente elas se tornam invasoras, porque elas não conseguem se adaptar ao novo ambiente. Então, quando tu pega um ser e coloca em um novo hábitat, essa espécie ela pode, por falta de alimento, por falta de algum recurso, por não se adaptar àquele clima, ela pode morrer. Então, quando uma espécie exótica morre, ela não se torna invasora. Ela só se torna invasora quando ela se adapta bem àquele local. Aí a espécie exótica se transforma em uma espécie invasora e causa um desequilíbrio gigantesco no meio ambiente. Vocês não têm noção o prejuízo que uma espécie exótica causa no meio ambiente. É algo assim que a gente costuma não perceber muito e não dá importância. Mas esse problema de espécies exóticas era algo que deveria sim ser enfrentado pelos nossos governantes e por todos os cidadãos. Ok, pessoal? É um problema sério, a gente vai ver isso na aula de hoje. Então, dando continuidade aqui, o que seria um ser exótico? São aqueles que se encontram fora da sua área de distribuição natural. E quando oferecem ameaças às espécies nativas, bem como à vida humana, aos ecossistemas, aos hábitats, são chamadas de espécies exóticas invasoras. Então, uma espécie exótica, ela só vai ser invasora quando ela se adaptar àquele novo local, àquela nova área, e ela começa a competir com as espécies que são nativas daquele ambiente. Beleza? Aí ela vai causar um desequilíbrio ambiental, justamente por causa dessa competição. Nós vamos ver, pessoal, na aula de hoje, que a competição entre uma espécie nativa... Professor, o que é uma espécie nativa? É uma espécie que é daquele local. Então, a competição entre uma espécie nativa e uma espécie invasora, ela é desigual, ela é desleal. Beleza? Vamos lá. Então, características gerais de espécies exóticas que podem se tornar espécies invasoras, como eu acabei de mencionar. Espécies exóticas, elas não são nativas. Acabei de explicar isso para vocês. Então, para ser nativo, tem que ser daquele local, daquele hábitat. Uma espécie exótica, ela vem de outro local, então ela não é nativa. Outra característica,
esse segundo ponto aqui, pessoal, ele é talvez o mais importante. Eu já vi esse ponto ser cobrado várias vezes em provas. Pensa comigo. Só lembrando que qualquer dúvida você pode colocar no chat, ok? Pronto, acabei de ver aqui que vocês estão participando. Vamos lá. Então, esse segundo ponto aqui, galerinha, ele é muito importante. Vamos lá, vamos entender por quê. O que foi que eu falei? Tu tem uma espécie exótica que é introduzida em um novo hábitat. Se essa espécie exótica se adaptar bem àquele ambiente, ela começa a competir com as espécies que são nativas do local. Competição interespecífica entre espécies diferentes. Estão lembrados? Só que, pessoal, é uma competição desleal. Por quê, professor? A espécie exótica, a espécie invasora, ela vai ter muitas vantagens. Então, provavelmente, nessa competição, quase sempre quem ganha é a espécie exótica. Então, olha que louco. Tu tem um ambiente ali harmônico, tu tem um ambiente em equilíbrio. O homem normalmente introduz uma espécie exótica. Aquela espécie exótica, ela se adapta ao ambiente, ela começa a competir com as espécies nativas e ela, por ser exótica, ela vai ter algumas vantagens nessa competição. E ela vai acabar, muitas vezes, extinguindo a espécie nativa ou as espécies nativas. Porque essas espécies exóticas, pessoal, elas podem também serem predadoras das espécies nativas. Então, professor, por que você está dizendo que ela tem vantagem? Porque é uma espécie exótica, meus queridos. Ela não vai ter um predador natural naquele local, porque é algo novo. Já existe ali uma teia, uma cadeia alimentar estabelecida. Chega um ser novo, não existe nenhum predador para ele. Além de não ter predador, ele não tem parasitas. Então, olha que interessante. Tu tem ali, ó, a espécie nativa e tu tem a espécie invasora. A espécie nativa, ela vai competir com a espécie exótica, entretanto, a espécie nativa, ela vai ser prejudicada por quê? Porque além de competir com a espécie exótica, a espécie nativa, ela possui predadores naturais naquele ambiente, porque é o seu local natural. Ela vai ter também parasitas. Então, qual é a tendência aqui? A tendência é diminuir o número de predadores, diminuir o número de espécies naturais, né? Diminuir o número de espécies naturais e aumentar o número de espécies invasoras. Essa é a tendência. Podendo até, inclusive, gerar extinção de espécies. Aí aqui é mais ou menos a mesma coisa. Uma espécie invasora, ela vai ter alto poder competitivo. Professor, por que com a espécie invasora ela tem alto poder de competitividade? Justamente porque ela vai ser beneficiada, ela não tem predador e ela não tem parasitas naturais. Então ela vai ter uma competitividade maior do que a espécie nativa. Outro ponto importante, quando é que uma espécie invasora ela se torna muito problemática, certo? Quando tu introduz uma nova espécie em um ambiente que não é o seu, vai ter problema. Mas quando é que esse problema ele aumenta de forma gritante? Quando a espécie ela é generalista, pessoal. Existem algumas espécies exóticas que são generalistas. Professor, me diga o que é isso. São espécies que comem de tudo. São espécies que têm um cardápio amplo. Então, essas espécies que comem de tudo, pessoal, elas são generalistas. Elas têm um nicho ecológico muito amplo. E aí elas vão causar um impacto ainda maior naquele local. Lembrando, tu tem um equilíbrio, um ambiente em equilíbrio. Se tu diminui a população de uma espécie, tu gera uma reação em cadeia. As outras populações que dependem daquela espécie para se alimentar, para sobreviver, também irão ter um certo desequilíbrio. Poderão diminuir, outras poderão aumentar. Então, olha o prejuízo que isso traz. Aí eu vou dar aqui um exemplo de uma espécie que é generalista. Tem até um vídeo que eu vi no YouTube que eu fiquei muito chocado. É a rã touro gigante. Rã
touro gigante. Ela é, pessoal, um pouco maior que o nosso sapo cururu. Ela se alimenta de absolutamente tudo. E ela consegue se alimentar de animais com metade do seu peso corporal. Então, animais relativamente grandes. Eu vi um vídeo dessa rã touro gigante se alimentando de um rato, cara. Ela engoliu o rato de uma vez. E ela também come outras espécies de rã, de sapos. Então, a introdução da rã touro gigante no Brasil trouxe sérios problemas para a comunidade, para as populações de rãs, de sapos e pererecas, porque ela devorava tudo. Okay? Além de ter um nicho ecológico muito parecido com esses animais, ela predava esses animais. Come rato, ela come algumas aves. A bicha é danada, certo? E muito rápida, muito rápida. Lembrando que, como ela é uma espécie invasora aqui no Brasil, ela não tem predador natural e não tem parasitas. Então ela vive de boa, devorando tudo, ok? Outra coisa interessante, né, do ponto de vista biológico, é quando a espécie exótica tem uma alta taxa de reprodução. Então vocês já devem ter se ligado. Bem, se uma espécie exótica ela gera problemas ao meio ambiente, ela gera um certo desequilíbrio naquele ecossistema, se ela se reproduz rapidamente, é evidente que o problema vai ser mais agravado. Então, são dois fatores que tornam uma espécie exótica mais problemática. Quais são esses fatores? O fato dela ter um nicho ecológico muito amplo, como é o caso das espécies que são generalistas, que comem de tudo. Eu dei o exemplo aí da rã touro gigante. Essa rã touro gigante, pessoal, ela é lá dos Estados Unidos. E ela é utilizada na alimentação. Inclusive, ela foi introduzida no Brasil com essa finalidade. Né? As pessoas começaram a criar essa rã touro gigante para poder vender como alimento. Só que, durante um certo tempo, a venda de carne de rãs caiu muito no Brasil. Os produtores quebraram e desistiram dessa criação. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles jogaram na natureza, os abençoados. Alguns tiveram a preocupação de se livrar das espécies, né, nos seus criadores, mas outros jogaram na natureza. E elas estão aí devorando tudo. E o João tá perguntando, como assim não tem predador? Deixa eu explicar para vocês, ó. Pessoal, aqui no Brasil, os sapinhos, é exatamente isso que você está falando, viu, João? As rãs, os sapos, eles são presas e muitas vezes são predadores, certo? Então, quando eles são predadores, os sapinhos estão comendo algum animal. Quando eles são presas, tem alguém se alimentando dele. E a gente já viu que normalmente quem come os sapinhos são cobras, né? Cobra, gavião, enfim. Então, o que acontece? Tu tem ali um ambiente em equilíbrio, né? Tu tem a cobrinha se alimentando do sapo, o sapo se alimentando de insetos, enfim. Quando tu introduz uma espécie exótica naquele ambiente, a cobra, mesmo sendo uma rã, a cobra olha e acha estranho. E não se alimenta. Leva um certo tempo para que as cobras daquele ambiente passem a se alimentar daquela rã. De início ela não se alimenta, porque é algo estranho, diferente para ela. Então as espécies exóticas, todas elas não têm predadores por isso, porque elas são estranhas, esquisitas. Aí tu acha que uma espécie de animal ela vai comer algo que é esquisito se for venenoso. Então ela tem uma certa precaução, entendeu? Outra característica que está relacionada com as demais das espécies exóticas. As espécies exóticas, pessoal, têm uma baixa pressão seletiva. Isso aqui pode aparecer nas provas para vocês. O que significa dizer que tem uma baixa pressão seletiva? A seleção natural, ela diminui as populações de espécies. Tu tem lá várias populações, então existe uma pressão seletiva nessas populações que não deixam o seu número aumentar de forma gritante, certo? As espécies exóticas, elas têm uma baixa pressão seletiva. Por que ela tem uma baixa pressão seletiva, professor? Porque não tem predadores e não tem parasitas naturais.
Então, elas vão ter uma baixa pressão seletiva, consequentemente, elas vão se reproduzir mais do que as espécies que são nativas. Aí tem aqui, ó, espécies exóticas encontradas aqui no nosso querido Brasil. Tem a rã-touro gigante, que eu já falei, o javali. Muita gente acha que o javali é brasileiro. Não, pessoal. O javali, ele é típico, é um animal típico de origem europeia. O javali é da Europa. Por que foi que trouxeram o bendito do javali aqui para o Brasil? Explicando aqui com calma para vocês. Na verdade, o javali, mesma coisa da rã-touro, né? Trouxeram um javali para criar, matar e fornecer carne. Entretanto, os primeiros javalis que entraram no nosso território foram ali pela Argentina. Lá na Argentina existiam criadores de javalis, eles desistiram da criação desses animais e jogaram na natureza. Esses animais atravessaram a fronteira e geraram sérios problemas, principalmente na região sul. Ok? O javali, ele é o demônio. Certo? É uma das piores, não é a pior. Não é a pior, mas é uma das piores espécies exóticas que nós conhecemos. Porque ele tem um hábito alimentar generalista. O abençoado do javali come de tudo, pessoal. Ele devora plantações, então causa prejuízo na economia, na agricultura. Ele caça outros animais, ele é muito agressivo, o javali, certo? É um animal silvestre, e ele também vai competir com outras espécies de porcos que nós temos aqui no Brasil. Vocês não conhecem, mas nós temos o cateto, nós temos um porquinho chamado queixada. Esses porcos, eles são menores que o javali, certo? E eles são menos agressivos também que o javali. Então, nessa competição, quem levar melhor é o javali. Sem falar, pessoal, que o javali ele transmite doenças, ele é vetor de doenças, e, como eu disse para vocês, ele destrói plantações inteiras. E no Brasil realmente é uma praga. Aí o que acontece? O javali ele tem mais ou menos 200 quilos. É um porcão de 200 quilos. No Brasil, hoje, a caça ela é liberada para o javali. Então, o governo federal, o IBAMA, ele liberou a caça de javalis, porque realmente é uma praga. Eles destroem as plantações, é um animal exótico, traz uma série de problemas, diminui a população de queixadas e de catetos, que são outros tipos de porcos silvestres que nós temos. O javali, ele é do mal, certo? Sem falar que ele pode cruzar com o nosso porco doméstico, né? Esse porco que nós criamos em casa, ele pode cruzar e gerar um animal ainda maior, que é o java-porco, que também gera outros problemas. Então, ele é terrível. Ele é tão devastador, pessoal, que ele causa assoreamento em rios, porque ele escava a terra. Certo? Ele escava a terra, então ele pode causar assoreamento em rios. Ele já teve casos no Brasil que ele mudou nascente de rios. É um animal realmente complicado. Então, assim, a medida para combater o javali, pelo menos a mais barata, é a caça, é liberar a caça desses animais. O problema é que muitas vezes esses animais eles são mortos com ar de crueldade, né? Os caçadores matam eles de forma cruel. E tem outro problema também. Quando você libera a caça dos javalis, os caçadores, os abençoados, eles acabam matando outras espécies que são nativas do Brasil. Eles não vão caçar só javali, certo? Então é complicado liberar a caça. Existem outras medidas que poderiam ser tomadas, no caso do javali, sim. Qual seria, professor? Outra medida, pessoal, interessante, seria estimular a criação, o aumento da população do seu principal predador, que é a onça pintada. Então, o único animal aqui no Brasil que se alimenta do javali é a onça pintada. Então, assim, uma medida interessante seria você estimular o aumento dessa população para diminuir a população de javali. Você também poderia castrar esses animais. Só que aí, pessoal, é muito caro. Né? Ia gastar muito tempo. Você tinha que recolher esses animais, fazer o processo de castração. Então, realmente, o processo mais barato é liberar a caça. Agora, olha aqui, escargot africano. É o molusco
É o molusco preto africano, certo? Molusco preto africano. É o caramujo preto africano, perdão. Caramujo preto africano. Por que foi que ele foi introduzido no Brasil? Também o intuito de alimentação, né? Teve um rapaz lá em Santa Catarina, né, um húngaro, que ele teve a ideia de criar rãs no Brasil, aliás, criar esse caramujo para fazer escargot, certo? Ele é grande, pessoal, certo? Ele é grande, ele tem mais ou menos uns 15 centímetros. Então ele começou a criar para vender e também não deu certo, porque a questão cultural, ela influencia muito. Nós não temos o costume, a cultura de comer rã, nós não temos a cultura de comer caramujo, então não adianta você trazer essas espécies, mesmo que a intenção seja boa, porque não vai vender. E aí eles liberam na natureza. É complicado. E esse caramujo africano negro, né? Ele é tido, pessoal, como a pior espécie invasora do mundo. É a espécie invasora que mais causa danos no meio ambiente. Ela é terrível. Ela tem um hábito alimentício generalista. Ela come de tudo. Ele é grande, assim, ó, 15 centímetros. E a carne dele não é tão saborosa quanto do caramujo que eles usam lá na França para fazer o escargot típico. Ok? Temos ainda, ó, pinos. Pior que o javali. O caramujo negro africano, pessoal, ele é pior que o javali. Ele devora tudo. Temos ainda o pinus, né? Que é uma gimnosperma, que não é uma planta típica do Brasil. E temos o eucalipto. Por que essas plantas invasoras elas causam sérios problemas, pessoal? Porque elas retiram toda a água do solo. Então, as plantas nativas que dependem da água que estão ali no solo, elas acabam sendo prejudicadas nessa competição. Porque o pinus e o eucalipto, pessoal, o que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Então, quando tu vê um pé de eucalipto aí de 20, 30 metros, pode ter certeza, a raiz dele está indo 20, 30 metros lá no lençol freático para retirar a água. Então, normalmente, onde tu tem essas plantas, é um ambiente seco. Sem falar que suas folhas liberam uma substânciazinha que impede o crescimento de plantas ao seu redor. Ok? Tem fotos, deixa eu passar aqui. Já eu mostro as fotos para vocês. É porque eu estou falando demais aqui nos primeiros slides. Vou dar uma agilizada. Outro ponto importante, pessoal. Ó, por que devemos nos preocupar com as espécies invasoras? Por que a gente tem que se preocupar? Isso aqui já foi cobrado em prova. Ó. Reduzem a biodiversidade. Reduzem a biodiversidade. Como assim, professor? Como é que uma espécie exótica vai reduzir a biodiversidade? Gerando desequilíbrio ambiental, mexendo na cadeia alimentar. Lembrando, tu tem uma cadeia alimentar, uma teia alimentar. Quando tu retira um ser vivo daquela teia, tu gera um desequilíbrio em toda a teia. E é isso exatamente que as espécies exóticas elas fazem. Ó, uma espécie exótica, ela pode ser predadora no ambiente onde ela se encontra, ela pode competir com outras espécies que estão naquele local e ela tem a vantagem de não ter predadores e parasitas naturais. Então, elas vão acabar reduzindo a população. Aí, deixa eu dar aqui um exemplo para que vocês entendam melhor. Ó, outro ponto também importante é causam danos às espécies nativas. É claro que vai causar dano. Roubam o nicho ecológico de outras espécies. Professor, como é a história aí? Uma espécie exótica, ela pode roubar o nicho ecológico de outras espécies? Pode. Quer ver? Lembra que eu falei desse rapaz aqui, ó? Caramujo negro africano. Pessoal, o caramujo negro africano, hoje ele está espalhado em todo o Brasil. Só que, claro, ele é da África, né? Só que no Brasil existia o caramujo branco. Quando chegou o caramujo negro africano roubou o nicho ecológico do caramujo branco, que era típico aqui do Brasil, era nativo. E essa espécie foi extinta. Então, isso pode acontecer também. Aí eu estava falando que ia dar um exemplo sobre a questão da redução da biodiversidade, pessoal. Tilápia. Certo? Ou
carne de São Peter. Vocês já ouviram essa expressão? Carne de São Peter. São Peter. Por quê? A tilápia, ela é típica, pessoal, da África. Ela se encontra ali principalmente no rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo. Tem uma briga grande aí com o rio Amazonas para saber quem é o maior. Mas hoje, o maior rio do mundo é o rio Amazonas. Tanto em volume de água como em extensão. Mas durante muito tempo achava-se que o rio Nilo era o maior em extensão. Pois bem, então lá no rio Nilo, você tem tilápia. Inclusive, lembra lá naquela passagem bíblica, quando Pedro reúne a população e Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes? Provavelmente os historiadores defendem a ideia de que o peixe que Jesus multiplicou era tilápia, porque é o principal peixe encontrado no rio Nilo, né, no rio Jordão, ali, daquela região ali. Por isso que ficou carne de São Peter, São Pedro, entendeu? Então, os norte-americanos levaram a tilápia para lá com o intuito de servir de alimento para a população. Realmente é um peixe muito gostoso. Ele se multiplica muito rapidamente. Só que tem um problema, pessoal. Em meio aquático, a tilápia, ela devora, ela destrói todas as espécies. Ela compete, ela mata. Então, em um rio que você coloca tilápia, vai diminuir a biodiversidade. Todos os outros peixes vão morrer ou vai diminuir a população, porque elas vão dominar tudo. Então, olha como uma espécie exótica reduz a biodiversidade. Okay? Aí o que acontece? Normalmente em rios que são represados, né? Fazem hidrelétricas, rios que são represados, muitas espécies acabam não sobrevivendo. Por quê? Porque não se acostumam com a nova velocidade do rio, porque o rio tem uma velocidade. Quando tu represa ele, essa velocidade diminui. Então, muitas espécies acabam morrendo porque não se acostumam com essa nova velocidade do rio. E também com a profundidade. Então, em uma área represada, tu tem pouca biodiversidade por esse motivo. Então, gera impacto ambiental. Algo que foi que o governo do Brasil fez? E importou, né? Importou a tilápia dos Estados Unidos para colocar nos reservatórios de hidrelétricas. Aí foi que ela destruiu mesmo com tudo, acabou com os rios. Porque ela é uma... E ela é uma das que causam mais dano, sabe por quê? Porque de todas as espécies que eu vou falar hoje, pessoal, ela é a única que as pessoas acham que não causa um problema. E causa. Não, tilápia é bom, gostosa, tá? A gente pesca. Ela se reproduz muito rapidamente e devora tudo ao seu redor. Acaba com a biodiversidade do local. Muito bem. Então, por que devemos evitar também espécies exóticas invasoras? Elas trazem danos à agricultura, lembra lá do javali, ou estruturas, né? O javali, ele destrói tudo, remove a terra, né? Custo de controle, então, tem um custo muito grande para você controlar uma espécie invasora. O ideal, pessoal, é assim que a espécie for detectada, é você tomar providências, porque depois que ela se instala no ambiente, é quase que impossível você eliminar aquela espécie exótica. Outra preocupação também que as espécies exóticas têm é a questão da saúde pública, né? Elas são vetores de doenças. Vetores de doenças, beleza? Muitas doenças. Rapaz, acabei de falar ele aqui, meu Deus do céu. O javali, ele transmite doenças para o ser humano. Esse caramujo negro da África, ele também transmite uma série de doenças. Pronto, pessoal. A Aedes aegypti. Com esse nome, vocês acham que este mosquito abençoado, ele é de onde? É claro que ele é da África, do Egito. O Aedes aegypti, que é o vetor da febre amarela, da dengue, da zika e do chikungunya. 4 doenças. Este mosquito abençoado, ele não é brasileiro. Ele é da África, do Egito. Professor, como foi que ele chegou aqui no Brasil, pessoal? Através dos navios negreiros. Assim como a esquistossomose mansoni, a esquistossomose, a famosa barriga d'água, meus amores. Aqui, ó, estudem as doenças. Dê uma olhadinha em ecologia antes do Enem, mas não se esqueça de estudar as doenças, não. As doenças causadas por bactérias, por vírus, por protozoários.
estudem as verminoses. Então, a esquistossomose, a famosa barriga d'água, ela é uma doença, pessoal, que foi trazida para o Brasil pelos escravos africanos nos navios negreiros. O louco é o seguinte, no caso aí da esquistossomose, né? O ciclo de vida da esquistossomose tem o homem como hospedeiro definitivo e tu tem um caramujo como hospedeiro intermediário, mas é um caramujo específico, é o Bionfalaria. Esse caramujo, o Bionfalaria, ele é aqui da América do Sul. E o verme, o esquistossomose, né? O esquistossomose mansoni, esse verme, pessoal, que é um plateuminto, esse verme, ele é lá da Ásia. Professor, como é que deu certo? Se o caramujo é aqui da América do Sul, o Bionfalaria, e se o verme, o plateuminto, o esquistossoma mansoni, é lá da Ásia, como é que a doença veio parar aqui no Brasil? Pessoal, olha que louco. Através do fluxo aí de navios negreiros. O nosso caramujozinho aqui da América do Sul, o Bionfalaria, foi lá para a África. O verme que estava lá na Ásia, o esquistossoma mansoni, foi para a África também, devido a esse fluxo. Lá eles se uniram, né? Formando o ciclo da esquistossomose. E os escravos que pegavam essa doença, essa verminose, vieram para o Brasil. Então, olha que coisa louca. Vamos lá, olha que coisa louca. Então, ó, muitos problemas causados por espécies invasoras. Atenção, aqui alguns dados que são relevantes que eu coloquei no slide. Ó. Espécies exóticas. Há mais de 50 mil espécies presentes nas Américas, devido às introduções acidentais pelo solo sobre as plantas ou outros produtos agrícolas e por balaústre naval. Pessoal, eu estou falando muito do Brasil, mas nas Américas existem mais de 50 mil espécies invasoras. E essa problemática, ela ocorre no mundo todo. Então, essa problemática de espécies invasoras não é só aqui do Brasil, não, é do mundo todo. Belezinha? Aí tem várias formas, vou mostrar para você já, várias formas de introduzir uma espécie exótica. Ela pode ser acidental, né, quando é sem querer, no caso aí do tráfico de navios, mas ela pode ser também intencional. Quando o homem, o abençoado do homem, pega uma espécie de um local bem longe e traz aqui para o Brasil. Beleza? Então, ó, aproximadamente 95% das introduções são acidentais. Então, essa história de espécies exóticas, na maioria das vezes, é algo acidental. Curiosidade, momento curiosidade, pessoal. Não tem essa lagartixazinha que fica nas casas da gente, a lagartixa doméstica que fica nas nossas casas, que fazem um bem gigante, porque elas devoram vários insetos, inclusive comem barata. Essas lagartixas, a gente achava que ela era do Brasil, típica do Brasil, mas fizeram um estudo genético e descobriram que ela é, na verdade, da África e que veio para o Brasil nos navios negreiros. Beleza? Então foi acidental, foi uma introdução acidental. 95% das vezes a introdução é acidental. O problema é quando não é, né? Ainda há introduções propositais para o controle biológico de espécies exóticas. Ó, então assim, esse terceiro ponto é importante. Pessoal, existem dois tipos de introdução. A acidental, quando o homem não quer, né? Não deseja, mas ela ocorre. E tem também a proposital. A proposital, normalmente, ela ocorre por interesses econômicos, quando o homem quer lucrar. Ela ocorre quando o homem quer uma espécie para ornamentação, ocorre muito com plantas, e ela ocorre quando o homem quer um pet exótico. Porque o homem tem essa mania, quanto mais diferente o pet, melhor ele acha. Né? Mais dinheiro ele gasta no pet. Inclusive o Brasil, como é um país tropical e tem uma diversidade biológica muito grande, talvez a maior do mundo, o Brasil sofre muito com o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais no Brasil, pessoal, é o terceiro. Só perde para o tráfico de drogas
e o tráfico de arma. E muitos desses animais, eles morrem durante o manejo, né, durante o transporte. A maioria morre. Então, o Brasil aí, ele é detonado de tudo quanto é jeito. Gato, ó, falaram aqui de gato, né, pessoal? Gato, cachorro também são animais exóticos, viu? Gato e cachorro são animais exóticos. O cachorro doméstico, ele se originou do lobo o lobo que vivia lá na Europa. E o gato, ele se originou de uma espécie que tinha na África. Então, o homem domesticou aproximadamente há 15 mil anos atrás, 15 mil, 9 mil anos atrás. Ele domesticou esses animais. Hoje, a curiosidade, pessoal, hoje, 3/4, 75% dos cachorros do planeta vivem livre na rua. Então, olha que loucura, pessoal. 70% dos cachorros do planeta Terra vivem livres na rua. Professor, isso não é bom, não? Mas muitos deles foram abandonados. Porque às vezes o ser humano, ele tem um pet, aí ele enjoa do animal, não gosta, o animal fica doente, ele não tem dinheiro para cuidar do animal, ele joga fora. Ele abandona o animal. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Outra coisa. Oi. Vou quebrar aqui esse clima do negócio do cachorrinho, que eu fiquei triste. É que eu vi, né, que antigamente, na época das navegações, o povo pegava e levava os bichinhos para os reis, né? Para eles mostrar que, olha, esse bichinho exótico que eu tenho. Aí quando ele morria, o rei, ele pegava e mandava empalhar o animalzinho. Aí, às vezes, o cara que ia empalhar, ele fazia de um jeito todo diferente para ficar um animal bem exótico, sabe? Às vezes eles faziam sereias, misturando um macaco com um peixe. E foi por isso que eles não acreditavam que o ornitorrinco realmente existia. Quando levaram. Uma vez levaram um ornitorrinco, apresentaram e eles disseram, não, esse bicho não existe de verdade. Deve ser uma mistura que fizeram aí. Pronto, não sabia disso, viu, Ariadne? Obrigado aí pela contribuição. Realmente, pessoal, o homem, ele deve ser estudado, viu? O homem meu Deus do céu, é complicado. Mas eu tenho certeza que um dia a gente vai melhorar nesse sentido, tenho certeza. Até porque a natureza cobra. A natureza cobra. Pessoal, um pontinho aqui que eu deixei passar foi em relação às introduções acidentais. Normalmente, essas introduções acidentais, na maioria das vezes, claro que tem exceção, é quando você tem o transporte de navios de um continente para outro, de uma área para outra do planeta. Então, muitas vezes vai no casco do navio, né? Tem mexilhões dourados, que é uma espécie exótica, que também trazem sérios problemas aqui no Brasil, porque ele entope as tubulações, ele vive em água doce e salobra, ele entope as tubulações. Ele foi trazido aqui para o Brasil justamente nos cascos de navios. Tem também um tipo de coral, se eu não estou enganado, o nome do coral é coral-sol. Essa espécie de coral, pessoal, que está presente aqui no Brasil, ela impede o crescimento dos outros corais. Ele libera uma substância que impede o crescimento dos outros corais. Aí eu pergunto para vocês, como é que essas espécies exóticas elas são introduzidas de forma acidental aqui no Brasil? Tem várias maneiras, mas a principal dela é através do navio, de uma coisinha chamada lastro de navio. Não sei se vocês já ouviram falar, lastro de navio. O que é o lastro do navio? O lastro do navio, pessoal, é a água. Isso eu não sabia há pouco tempo atrás. Então, todo navio, eles colocam um pouco de água no seu interior, ali no porão. Para quê? Para dar estabilidade ao navio, para que ele fique em equilíbrio. Então, todo navio, seja ele qual for, eles colocam um pouco de água dentro do navio para dar estabilidade. Só que eles pegam essa água em um continente e muitas vezes despejam em outro continente. Aí acaba trazendo animais que são pequenos nessa água. Trazem sérios problemas. E em relação à introdução acidental, né? Tem a proposital também, que é a que eu falei para vocês, a questão de jogar os animais na natureza. É complicado, pessoal.
ocorreu nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, no estado da Flórida, teve lá um furacão. E esse furacão destruiu um zoológico que estava repleto de cobras piton, né? E essas cobras se espalharam lá pela Flórida e hoje é uma praga. Nesse mesmo furacão, o aquário lá do zoológico, ele quebrou e muitas espécies de peixes que estavam nesse aquário foram para o rio, lá da Flórida. E um deles era o peixe-rei. Tem fotos aqui, vou mostrar para vocês. É o peixe-rei, aliás, peixe-rei, se eu não estou enganado. Peixe-leão. Ou peixe-escorpião. É tanto nome que eu me confundo. Peixe-leão ou peixe-escorpião. Ele é um animal extremamente venenoso. Muito venenoso. Então, ele não tem predador. Então, ele devora todos os animais ali do ambiente aquático e gera um certo desequilíbrio ambiental. Problema, já encontraram ele alguns anos atrás aqui no Rio de Janeiro. Então, foi liberado lá nos Estados Unidos, na Flórida, e já encontraram espécie desse peixe aqui no Brasil. Olha aqui, ó. As espécies exóticas podem se comportar como invasoras, mas nem toda espécie exótica é invasora. É o que eu falei para vocês, pessoal. Então, ó, a espécie exótica, se ela se adaptar àquele ambiente, se ela se instalar naquele novo ambiente, ela pode se tornar uma espécie invasora, ela vai competir com as espécies nativas. Mas pode, muitas vezes, ela não se adaptar àquele ambiente e morrer. Tranquilo? E tem também espécies exóticas que você cria em cativeiro. Então, essa espécie que é exótica, que você cria em cativeiro, ela não se torna uma espécie invasora. Exemplo, leão. Muitos zoológicos, existem leões aqui no Brasil. É uma espécie exótica. Ela é invasora? Não, porque ela não está na natureza. Então, ela não vai competir com os outros animais. Aí aqui tem uma chargezinha muito interessante, né? Vamos lá. Lendo aqui bem rápido para vocês. Isso, tipo peixe-rei. Exatamente. Vou falar sobre ele aqui já, viu, Ariadne? Ó. Quando uma espécie exótica é solta num ambiente novo, geralmente não sobrevive. É o que eu falei para vocês. Ela geralmente não vai sobreviver àquele novo ambiente. Mas se ela consegue se adaptar, vai ocupar o lugar da espécie nativa. Ela vai roubar o nicho ecológico, ela vai competir. Lembrando que ela não tem presa, não tem predador e nem tem parasita. Transmitindo doenças, competindo por espaço e alimento. Essas espécies exóticas causam grande impacto no equilíbrio natural e na biodiversidade, diminui a biodiversidade do local. São então chamadas espécies exóticas invasoras. Mesmo os bichos que parecem inofensivos podem causar sérios problemas. Exemplo, pelo mundo não faltam. Como espécies exóticas são introduzidas, eu já falei para vocês, tem duas maneiras, né? Forma natural ou acidental, e tem com a interferência humana, ou proposital. Vamos aqui, forma natural ou acidental. Migração de populações, transporte de sementes pelo vento, água ou animais, alterações geográficas e climáticas e lastro de navios. Com a interferência humana ou proposital, ocorre em regiões onde originalmente não existiam. Muito bem, vamos lá, dando continuidade. Mas por que são introduzidas? Por que nós introduzimos essas espécies exóticas? Antigamente, pessoal, vocês já pararam para pensar que o homem é uma espécie invasora? Já pararam para pensar nisso? Como assim, professor? O homem é uma espécie invasora? Se você voltar lá nos primórdios, lá no homem pré-histórico, o homem, pessoal, é uma espécie típica da África. A partir da África, o homem ele foi ocupando os outros ambientes, os outros hábitats, né? E foi se adaptando e se tornou uma espécie invasora. Olha que coisa interessante. E talvez não, com certeza a que mais gera prejuízo ao meio ambiente. Antigamente, por que a gente introduzia espécies exóticas? A domesticação de animais, como eu já falei, cães e cachorros, né? A domesticação de animais e plantas que ganharam elevado valor econômico, alimentício, social ou cultural para o homem. Maior imigração humana, né? Esse fluxo de
de homem pelo planeta Terra, esse fluxo do homem pelo planeta Terra, essa movimentação, também possibilitou a introdução de espécies exóticas em vários locais. Atualmente, por que a gente introduz espécies exóticas? A finalidade é outra. Antigamente era domesticar animais e plantas para garantir o alimento, né, para a questão econômica, social e cultural do homem. Hoje, são introduzidas por diversas razões, como, por exemplo, usos ornamentais, sociais, medicinais, religiosos, científicos e paisagísticos, comércio ilegal de animais e plantas, para atividades com objetivos econômicos, etc. Por exemplo, vocês não sabem, mas eu tenho aqui em casa um cactário. Certo? Professor, que marmotagem é essa? Eu tenho aqui em casa, pessoal, mais ou menos 40 espécies diferentes de cactos. Qual é a finalidade? Ornamentação. É cacto, professor. A gente vive na Caatinga, né? Clima semiárido, não tem problema nenhum. Tem sim. Porque a maioria dos cactos que eu tenho aqui em casa, eles são ornamentais, eles não são típicos da Caatinga. Eles são típicos de outras áreas com um clima parecido com o nosso. Com certeza, se eu introduzisse essas plantas aqui no nosso ambiente, iriam trazer sérios problemas. Elas são pequenininhas, é mesmo só para fins ornamentais. Gosta, rapaz. Ó, espécies exóticas, invasoras no Brasil. Vocês pediram foto, né? Vamos lá, ó. Caramujo gigante africano, ou caramujo negro africano. Lembrando que ele causou a extinção do caramujo branco, que era aqui típico, era brasileiro. Aqui tem o nome científico dele, Achatina fulica, introduzido no Brasil visando o cultivo e comercialização de escargot. Lembra? Ele é assim, ó, grande, 15 centímetros. Introduzido mesmo com a intenção de vendê-lo. Após o fracasso das tentativas de comercialização, foram soltos na mata. Meu Deus. Pode ser encontrado em praticamente todo o Brasil. Seu combate é incentivado. Então, o governo ele incentiva o combate desse caramujo. Inclusive, você consegue ver muito eles aqui no Rio, viu? Aqui no Rio Aracatiaçu tem esses bichinhos aí. Consequência, tornou-se uma praga agrícola, alimentando-se de vegetais de consumo humano. Então, ele compete ali com o homem pelo alimento. Suas conchas vazias e cheias de água podem conter larva de Aedes aegypti. Então, as conchas dele ainda podem se tornar recipientes para o mosquito pôr seus ovos. Outro exemplo, olha aqui, o bichão, né? O javali. Sus scrofa é o nome científico do javali. Ingressou no Rio Grande do Sul, vindo de criações na Argentina e no Uruguai. Não falei para vocês? Algumas pessoas começaram a criar lá na Argentina e no Uruguai com a intenção de vender a carne desses animais. Não deu certo, eles liberaram na natureza e eles migraram, atravessaram a fronteira e causaram sérios problemas, principalmente no Rio Grande do Sul. Avança progressivamente por não ter predadores naturais. Já falei para vocês, o único predador do javali que nós conhecemos é a onça pintada. É o único. Procria com o porco doméstico, originando o popularmente chamado java-porco. Sua cabeça, sua caça e abate são permitidos e incentivados. Então, o governo ele incentiva os caçadores a matarem esses animais. Consequência da introdução do javali aqui no Brasil, ameaça a sobrevivência de espécies de aves nativas, compete com o porco do mato, espécie nativa, né, é o cateto e o queixada, são duas espécies. Destrói lavouras e pode disseminar doenças. Pessoal, se tu pegar um javali, colocar em uma área de plantação, ele devora tudo. Ele acaba com absolutamente tudo. Pronto, coral-sol. Aqui o que eu falei para vocês, ó, né? Esse coral aqui, ele se adaptou muito bem à nossa região, à nossa costa brasileira. Ele veio aqui para o Brasil através dos navios. E ele, pessoal, tem uma característica que ele libera uma substância que mata os outros corais. Então, ele diminui a biodiversidade. Ó, introduzido pelo sistema de água de lastro de navios. Uma vez introduzidos, se alastraram muito provavelmente ao serem transportados por plataformas e cascos de petroleiros.
muito agressivo e competitivo, ameaça espécies nativas. Consequência, mata o coral cérebro, que é a espécie aqui do Brasil, ao ocupar seu espaço de forma agressiva, afugenta invertebrados marinhos e peixes que vivem no local. Então, esse coral cérebro, que é o que nós temos aqui no Brasil, pessoal, ele é o hábitat de muitas espécies marinhas, né? Muitos invertebrados, peixes. E esse outro coral-sol, ele espanta esses animais. Então, ele traz outros problemas colaterais. Não é só a devastação, a destruição do coral cérebro, não. Pinos, olha aqui. Bichão grandão. Pessoal, o brasileiro, ele é demais. Demais, 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 demais. Se incentiva muito no nosso país a questão do reflorestamento, né? Então, assim, inclusive tem algumas empresas que são permitidas devastar certas áreas desde que elas façam reflorestamento daqueles locais. O que é que os abençoados fazem? Eles fazem o reflorestamento com pinos, pessoal. Só que aí, presta atenção, tu desmatou uma floresta rica em biodiversidade animal e vegetal. Tinha várias plantas, vários animais naquele local. Aí tu destrói a floresta e tu planta no lugar pinos. Só pinos. Isso aí é uma floresta? Não é uma floresta. Sem falar que causa sérios problemas para o solo. Ele retira toda a água do solo. Introduzido para reflorestamento e fins ornamentais. Grande facilidade de germinação. Por que ele é usado no reflorestamento? Porque ele cresce rápido. Sombra provocada por sua copa provoca a escassez de alimento para a fauna e prejudica espécies menores. Tem também a uva do Japão. Foi introduzida como árvore ornamental e para a produção de lenha. Se espalhou pela Mata Atlântica. É preferida pela fauna que dissemina suas sementes e auxiliam na sua dispersão. Pessoal, essas espécies exóticas, normalmente as sementes não são digeridas pelos animais. E aí, professor, o animal come ali a fruta, né, daquela árvore, a semente não é digerida, o animal sai pela floresta e espalha, acaba disseminando essas árvores invasoras. Um exemplo típico também de planta invasora é a algaroba, que nós temos aqui na Caatinga, no semiárido nordestino. O governo federal, há alguns anos atrás, incentivou a plantação de algaroba. Para quê, professor? Para a produção de lenha. Só que a algaroba, pessoal, é uma planta invasora. Ela retira a água do solo, ela libera uma substância que mata todas as plantas ao seu redor. Então, traz sérios problemas para as plantas da Caatinga. É a mesma coisa, é o ninho, né? Pessoal, o ninho é o demônio. O ninho ele é originário da Índia, certo? Por que nós usamos ninho na questão da ornamentação das cidades, né? A gente usa ninho na questão paisagística. Por quê, meus amores? O ninho cresce muito rápido. Ele cresce muito rápido, o ninho. Tu planta ali um ninho com 3, 4 anos, já está uma planta grande, dando sombra e tal. Só que o ninho, ele destrói o solo, ele espanta muitas aves. Existem alguns estudos que dizem que a semente do ninho deixa os pássaros inférteis. Em Sobral, há poucos anos atrás, o prefeito mandou derrubar todos os pés de ninhos que tinha na cidade e replantou outro tipo de planta que também é invasora, mas que causa menos prejuízo. Aqui a montada seria interessante que a gente fizesse a mesma coisa. E o pior é que está espalhado por todo o município. Tu chega no interior, no meio do nada, numa casinha de taipa, tu tem lá um pé de ninho. Meu Deus do céu. Então seria interessante a gente fazer a substituição, de preferência, por uma planta típica aqui da Caatinga. Por exemplo, o juazeiro. O juazeiro é uma planta que dá sombra, dá fruto e é típica da Caatinga. Só que demora muito para crescer, né? As pessoas não têm paciência. E ela permanece verde o ano todo. Então seria uma ideia aí. Espécies exóticas invasoras no mundo. As abelhas, exatamente a questão do ninho. As abelhas morrem também. Pessoal, a folha do ninho ela é usada para fazer inseticida, para matar inseto. A folha do ninho. O bicho é ruim. Plantas exóticas, animais exóticos pelo mundo. O sapo cururu. O sapo cururu, ele é aqui nativo do Brasil, né?
Só que ele é um problema lá na Austrália, viu? O sapo cururu ele é um problema lá na Austrália. Vamos lá, o nome do sapo cururu, Bufo marinus, introduzido como controle biológico para o besouro da cana. Então, lá na Austrália existiam plantações de canas e esse besouro aqui, ó, o besouro da cana, ele trazia sérios problemas. Então, eles tiveram a ideia, vamos colocar aqui o sapo cururu para fazer um controle biológico. Isso é muito comum, viu, pessoal? É muito comum usar um animal para controlar outra espécie, outra praga. É muito comum. E, de certa forma, não é tão ruim, não. Ó, só que aí, no caso do sapo cururu, ele passou a comer outros animais, como vários insetos, pequenos mamíferos e aves. Consequência, outros pequenos predadores são prejudicados na competição e a população de cobras está em declínio. Por ser venenoso, grandes predadores também são prejudicados. Então, olha como o sapo cururu ele traz sérios problemas. Esquilo cinzento, Reino Unido. Ciurus carolinensis. Acredita-se que foram introduzidos no século XIX para ornamentação de jardim. Disputam hábitat com o esquilo vermelho nativo da região. São maiores, têm mais filhotes e até roubam comida estocada dos esquilos vermelhos. Inclusive, eu já vi lá algumas cenas na internet dos esquilos roubando, um roubando comida do outro. Consequência, estão levando o esquilo nativo à extinção. Restam apenas 160 mil exemplares no Reino Unido. Olha aqui, ó, o peixe-leão que eu falei, peixe-leão ou peixe-escorpião. Era um peixe ornamental que estava lá na Flórida, em um aquário, teve um furacão, ele conseguiu escapar. Hoje a gente já encontrou espécies aqui no Brasil. Ele é extremamente venenoso. Certo? E voraz, ele tem um hábito alimentício generalista, ele come de tudo, pessoal. Então ele diminui a biodiversidade local. Ó, introduzidos por água de lastro ou fugidos de aquário. Voraz e resistente. Não possui predador natural. Consequência, está dizimando espécies nativas no Caribe. Ele é um problema ali na região do Caribe, né, onde fica ali a Flórida. Sua toxina mata diversos animais e provoca dor intensa em humanos. Acredita-se que sua chegada ao Brasil é apenas uma questão de tempo. Na verdade, já chegou. Encontraram espécies lá no Rio de Janeiro. Coelho bravo, na Austrália. Aqui tem uma história muito interessante, pessoal. Eu vou tentar ser rápido por causa do tempo. Aqui você tem o nome científico do coelho. Lá na Austrália, pessoal, quem colonizou a Austrália foram os ingleses. E na Inglaterra eles tinham o hábito de caçar coelho. Então eles pegaram os coelhos lá da Inglaterra e levaram 24 indivíduos para a Austrália. Só que, como vocês sabem, o coelho não tem predador na Austrália. Então o coelho se reproduz rapidamente. Então, em questão de 18 anos, né, se tornou uma praga que destruía as lavouras da Austrália, trazendo sérios problemas. E aí, professor, se eu não estou enganado, foi em 1877, o governo liberou uma caça geral. Então, todas as pessoas da Austrália, né, os ingleses, todo mundo começaram a caçar os coelhos. Eles mataram, pessoal, 20 milhões de coelhos. 20 milhões. E ainda não solucionou o problema. Eles foram solucionar o problema, né, amenizar o problema, quando eles descobriram que tinha um tipo de vírus, controle biológico, isso é muito importante no Enem, controle biológico. Tinha um tipo de vírus que causava doença nos coelhos e os coelhos morriam. Aí eles pegaram esse vírus e colocaram lá na população de coelho. Aí um coelho passava para o outro. Só que tinha um detalhe. Esse vírus tinha uma variante que era muito letal. Então, na hora que o coelho pegava, o coelho morria. E aí não passava para os demais. E tinha uma variante que era mais suave. Então, os coelhos ficavam doentes, muitas vezes conseguiam escapar. Então, com a introdução desse vírus lá na Austrália, eles conseguiram matar 99% dos coelhos, da população de coelhos. Sobrou 1%. Esse 1% que sobrou, que era resistente ao vírus, esse 1% se multiplicou e hoje a população de coelhos na Austrália ela é gigantesca, traz sérios problemas para a agricultura. Consequência, invadiu ecossistemas locais e fazendas, atacou culturas e pastagens, além de prejudicar a criação de carneiros.
Por que ele prejudica a criação de carneiro? A questão do pasto, pessoal. Ele compete com o carneiro pelo pasto. Aceleração do processo erosivo, porque ele come ali o pasto, né? O solo fica desprotegido, consequentemente o solo vai sofrer erosão, principalmente devido à ação do sol, que na Austrália é escaldante. Pombos, alguém falou de pombos aqui no chat aqui. Pombos é uma espécie exótica que está espalhada pelo mundo todo. Pombo é vetor de doença, tem uma doença que é causada pelo pombo, viu? Nome científico dos pombos, Columba livia. Tornaram-se pragas em todas as grandes cidades do mundo. Consequência, degradação de monumentos, eles fazem cocô, né? Potencial transmissor de doenças, como eu falei para vocês. Espécies exóticas estão fadadas a se tornar invasoras. Toda espécie exótica vai se tornar invasora? Vocês já sabem que não, né? Mas vamos lá, eucalipto. Já falei sobre ele, né? Chegou ao Brasil no século XIX. Maior soma de espécies, não havendo número igual em nenhum outro país. Então, aqui o Brasil é o país que tem maior eucaliptos no planeta. Principal uso, fornecimento de celulose, madeira, é bem controlada, pois existe técnica de reflorestamento e sua dispersão depende do homem. Então, é controlado o eucalipto. Então, não se tornou uma espécie aí invasora, né? Prejuízos à economia. Olha aqui, pessoal. É um problema que nós não damos importância. Espécies exóticas. Embora não existam números precisos, calcula-se que as espécies exóticas invasoras causem prejuízo de 1,4 trilhão de dólares por ano no mundo, sendo que 177 bilhões só nos Estados Unidos e 49 bilhões no Brasil. Mesmo assim, ainda se gasta muito pouco na prevenção, no controle e na erradicação dessas espécies. Como evitar a introdução de espécies invasoras em ambientes naturais? Não transportar espécies, nem bulbos ou sementes como recordação de viagens. Então, pessoal, não traga uma planta, um animal de um local para outro, não. Até porque é proibido. Em viagens internacionais é proibido você levar animais e plantas. Eles não deixam, justamente para evitar esse problema. Evitar o cultivo e a distribuição de mudas de plantas e árvores exóticas invasoras. Então, aqui eu tenho aqui minha plantaçãozinha de cacto, tá negado a reimpedir, agora eu vou ficar com medo de dar, viu? Pelo amor de Deus. Agora vai ficar ruim. Para evitar aí a disseminação dessas plantas, né, que são exóticas. Substituir as espécies exóticas de seu jardim por espécies nativas. Não soltar e nem abandonar animais de estimação em florestas, parques ou outros ambientes naturais. Não jogar o conteúdo do seu aquário em lagos, rios, lagoas, açudes ou mares. Conclusão. Qual a solução, pessoal? A solução seria uma efetiva mobilização da população. E para isso, é necessário a questão da educação. Nós deveríamos trabalhar esse tema na escola, na educação básica. Assim como a ampliação da divulgação nas mídias populacionais. Quando foi que tu viu uma propaganda na Globo, no SBT, enfim, nesses meios aí de comunicação? Quando foi que tu viu uma propaganda pedindo para você tomar cuidado com espécies invasoras? Não tem. Então, essa informação através dos meios de comunicação também seria muito importante, além da educação e de se trabalhar esse tema na escola. Outra charge aqui para vocês. Muitas plantas e animais que convivem conosco são espécies exóticas. Ah, nem falei bem rapidinho, pessoal. Espécies que estão no Brasil que a gente acha que é brasileira, que não é brasileira. Já falei, a lagartixa de parede, né? Aquela branquinha, é da África. A mamona que a gente faz o óleo de risino. Sempre eu esqueço esse nome. O óleo de risino, a mamona, é usado também para fazer biocombustível, né? A mamona não é aqui do Brasil, a mamona ela é do Mediterrâneo, ali da região da Grécia. A manga não é brasileira. A manga, pessoal, ela é típica lá da Ásia. A jaca também não é brasileira. A jaca também é típica da Ásia, ali na região da Indonésia, das Filipinas. E, como eu já falei para vocês anteriormente, o Esquistossoma mansoni, esse vermezinho também não é brasileiro. Apesar de ser uma doença típica brasileira, né, muito conhecida aqui no Brasil, a barriga d'água, a
a esquistossomose, o verme causador dessa doença, ele vem lá da Ásia. E é isso. Muito obrigado, meus amores. Deixa eu só finalizar aqui. Coqueiro também é uma planta exótica, viu? Coqueiro é uma planta exótica. O coqueiro, provavelmente, ele chegou aqui no Brasil